gente fala de uma sociedade tão abarcada pela tecnologia como a nossa, fazer qualquer tipo de previsão daqui 10 anos, ela soa muito arriscada. E a Newzoo, que é uma consultoria internacional, uma consultoria americana, que costuma fazer pesquisas que acabam acertando bastante nisso, diz que até 2021, um quarto da população mundial terá ciência do que é o esporte eletrônico. Eu acho que num futuro breve a gente vai ter o esporte eletrônico como talvez o segundo esporte de maior audiência ao redor do mundo, perdendo apenas para o futebol. Eu que acompanhei esse boom de investimento, eu confesso que eu fiquei bastante atônito. Eu não esperava que uma coisa que quando eu comecei a mexer com o esporte em 2013, que era uma coisa assim que o pessoal tinha vergonha de falar ainda, o pessoal tinha vergonha de dizer que jogava algum jogo, jogava alguma modalidade que hoje em dia é considerada um esporte. Muitos ainda não consideram um esporte, né? Tem essa discussão ainda. Quando eu comecei com isso, eu não imaginava, eu nunca imaginei que pudesse chegar onde está chegando. Daqui a 10 anos, eu espero que seja uma modalidade olímpica, por exemplo. Já estava na discussão se entrar na próxima Olimpíada ou para a Olimpíada depois dessa. Eu espero que seja assim, respeitado e conceituado como umas modalidades clássicas de esporte. Os esportes entraram aí com tudo. Nesse tempo, cresceu de uma maneira que acho que ninguém considerava possível. A gente viu um time de LoL fechar uma parceria com a Coca-Cola, que é uma empresa assim, que não tem nem como dizer o tamanho, né? Então, acho que 10 anos a gente só tem como pensar, acho que num cenário positivo. Acho que é impossível, nesse momento, as coisas diminuírem, sabe? Acho que a gente só vai pra frente, por enquanto. Porque é um cenário que está rendendo muito fruto, seja monetário, de qualquer outro tipo. Então eu não vejo por que o cenário daqui pra frente não só melhore. Fala pessoal, e o Pro Players de hoje especial. Eu não tô sozinho. Aqui do meu lado, ó, o pai BRTT. Eu vejo que o Sport TV e as suas transmissões podem levar também esse referendador de credibilização e também uma ampliação do público-alvo, né? A internet tem um público muito segmentado, principalmente o League of Legends, né? Mas quando você entra num canal esportivo, você atinge a pessoa que consome futebol, consome vôlei. Talvez que naquele primeiro momento até um pouco de hostilidade que o League of Legends acaba criando no seu espectador que não conhece, que é muito difícil, ou pode suscitar uma curiosidade e aí sim atingir um novo público. E também leva a opção para aquele que já acompanha o CBLOL de também poder assistir as competições num canal, sem ter as oscilações da internet, e também poder mostrar ao pai e à mãe, e também poder botar na sala de casa, num ambiente de maior convivência familiar. Por que um joguinho passaria na televisão, sabe? Então você vê que empresas gigantes estão olhando e falando, pô, isso aqui dá audiência, isso aqui tem um interesse, tem uma paixão, tem também um mercado envolvido, né? Então você vê que as coisas estão sendo levadas a sério e que a chance de você crescer é muito maior. E se uma pessoa está vendo uma Globo mais TV, um Sport TV, ou o que seja, passando lá um joguinho, ela fala, o que você está passando aqui? Sabe? Talvez eu tenha que ver por que você está aqui. Os maiores desafios de cobrir os esportes eletrônicos justamente é por conta dessa gama tão ampla de games, né? Num dia você está falando de LoL, no outro dia você está falando de Counter-Strike, no outro dia você está falando de FIFA, depois você está falando de Fortnite, que são... isso está para os esportes olímpicos como se fosse o vôlei, a esgrima, o basquete, que são esportes completamente diferentes, com regras completamente diferentes e objetivos completamente diferentes. Eu acho que o grande desafio é saber conhecer um pouquinho de cada um deles. É claro que, como jornalistas, nós não somos comentaristas, que aí precisa ser de um nível de profundidade do jogo tão grande, mas a gente precisa conhecer o cenário, quem são os personagens, quais são as principais competições, e aí a gente precisa de estudos e não parar, porque é um jogo lançado por dia. O Fortnite não existia anos atrás, o LoL já é um pouco mais antigo, o CS ainda é um pouco ainda mais antigo, mas a gente teve agora o lançamento do Apex Legends, que virou uma febre mundial e já virou eSports também, aí você precisa estudar. Então um grande desafio para quem cobre os esportes eletrônicos é justamente isso, conviver com todos esses games diferentes e também saber transitar entre todos eles. Vai buscando bastante, pode ser eliminado, já tem a primeira caído, o Nexus está exposto e sim, a SKT é mais uma vez campeã do Mid-Season Invitational! De acordo com números da Newzoo, novamente, uma consultoria americana, o Brasil é o terceiro maior consumidor de games no mundo e o terceiro maior
entusiastas de esportes no mundo, com cerca ali de 7,7 milhões de espectadores, consumidores mais ativos da comunidade de esportes eletrônicos. Então, isso acaba sendo um reflexo a chegada desses grandes eventos no Brasil, porque o Brasil é um grande mercado consumidor de esportes, né? Dificilmente você vai levar, um exemplo, o curling para ter um mundial no Brasil, não faz sentido. Então você precisa ter a conectividade do público, o público local precisa apreciar aquele tipo de modalidade para que atraia os investimentos dessa determinada modalidade. E quando a gente fala de esportes, o Brasil está intimamente ligado, assim como o continente asiático e também os Estados Unidos. Eu fui com um time nessa competição, nessa época eu era presidente. Eu costumo dizer que assim, o universitário é como se fosse a categoria de base do cenário profissional de esporte. Porque muitos talentos são revelados na universidade. Com a oportunidade de sentir o gostinho do que é ser profissional. Assim, é muito importante para você estimular os jogadores que estão almejando um futuro no cenário de esporte eletrônico, você ter a oportunidade de sentir como é que é a rotina, como é que são as responsabilidades de um jogador profissional. A gente foi tratado como profissional lá. Os horários, as responsabilidades, a media day, todo tipo de tarefas que a gente tinha que seguir eram no ritmo de um profissional. Então ter essa experiência foi muito importante para a gente saber até se a gente quer continuar com isso ou não. O cenário universitário, eu peguei ele, acho que depois, ele deve ter se iniciado acho que meados de 2016, por aí, pelo que eu lembro do Tuês e dos campeonatos mais conhecidos. O primeiro Unilol foi numa BGS, onde os jogadores jogaram numa salinha, onde na frente deles só tinha alguns puffs e pessoas sentadas assistindo, sabe? E aí eu lembro, a galera conta, né, que o pessoal da Storm, que eles jogavam lá de samba, canção e meia. E agora, ano passado, o pessoal estava no estúdio da Riot, com estrutura profissional, com narradores profissionais, com uma vivência profissional. E assim a gente consegue ver que o cenário está sendo levado muito mais a sério. Isso foi abriu portas e assim, a visão das pessoas para algo que ninguém esperava, né? E agora muitos e muitos times estão correndo atrás de patrocínios, estão correndo atrás de se estruturar, porque estão notando que isso não é mais brincadeira, sabe? Isso é uma coisa séria e que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser o melhor. Então eu acho que para o cenário competitivo do universitário também a melhora vai ser por muito tempo. Como eu vejo a entrada desses grandes clubes brasileiros e até internacionais no esporte eletrônico, é um referendador, um credibilizador, né? A gente tem que lembrar que o Clube de Regatas do Flamengo, ele tem o nome de Clube de Regatas do Flamengo porque inicialmente ele era para ser um clube de regata. Talvez se a gente chegasse para aqueles atletas que praticavam remo na fundação do clube, dizer para eles que daqui 50, 60 anos o remo não vai ser o esporte principal desse clube, talvez chamariam-nos de malucos. Eu acho que é uma pegada parecida com a questão de passar na televisão. Você mostrar para o público mais cabeça fechada, um público mais conservador, mostrar para eles que tem gente nova no pedaço. Mostrar para eles que é possível existir um investimento, uma divulgação, uma dedicação a uma nova modalidade de esporte. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, isso vai fazer a venda de camisa dos caras explodir, sabe? Porque antes era a camisa do Flamengo, não ligo, é futebol. Agora é a camisa do Flamengo, não, é a camisa do BRTT, sabe? Você abraça um público que era marginalizado. Exatamente. Então, tipo, além disso, dessa ideia ótima de criar um clube de esporte e ser um dos primeiros a fazer isso, você trazer um cara que é o maior ícone do cenário, entendeu? Assim, os caras são a maior equipe com o maior ícone, né? Pegaram o Baiano, e cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo. Olha o cerco da INTZ, olha o trabalho do Revolta, olha o que ele fez, pode isso, Arnaldo. E vai acabar, cai um jogador, e cai mais outro, e mais outro, e mais um. Double kill do Micão, triple kill do Micão, olha o LOL, quadra kill do Micão, quadra kill não, é tetra kill. Eu acho que essa questão da idolatria, né, de se comparar ao futebol, eu acho sim que é muito provável que isso se alcance. A Coreia já adota o esporte eletrônico como uma coisa profissional há muitos anos, tanto que passa na TV aberta deles lá. Acho que isso é uma pretensão ainda, nesse momento, muito ousada.
essa previsão de que eu havia falado de que o esporte eletrônico seria talvez em termos de audiência só abaixo do futebol daqui a 10 anos, essa já foi uma previsão que foi feita para outros esportes também. Fórmula 1, tênis, MMA nos últimos anos. Então a chave para isso é quem vai ter a maior consistência. Eu vejo o esporte eletrônico uma gama de variedade muito grande, né? Enquanto você tem um MMA que é um esporte só e o Fórmula 1 também é uma modalidade só, o esporte eletrônico consegue ser mais plural e também muito conectado com a nova geração, muito tecnológica. Chegar ao futebol, que é um esporte centenário, eu acho que nesse momento é ainda um pouco arriscado. Eu não sei também se o esporte eletrônico precisa também desse patamar também. A gente está falando do esporte popular, um dos esportes mais populares da história, né? Eu nem preciso dizer no futuro, porque pro público da nossa idade, posso dizer dos 15, até menos, de 12, 13 anos, até os 30, o pessoal já tem uma certa paixão quase igual ao do futebol. Na China, eu vi que vai ter o International, que é o maior evento de esporte eletrônico do mundo, que é de Dota 2. Tem as maiores premiações, tem maior em tudo. Vai rolar na China o presencial e os ingressos esgotaram em 50 segundos. 50 segundos. Eu não vejo os ingressos do Maracanã esgotando em 50 segundos. Eu acho que os ingressos da Copa do Mundo demoraram um pouco mais para se esgotarem. Eles esgotaram rápido, mas não em 50 segundos. Aqui no Brasil, com o LoL, já existe essa passou a existir, e hoje em dia existe forte essa cultura, essa paixão de querer estar lá assistindo os jogos, torcendo, investindo o seu tempo no seu time, no time que você quer assistir. Eu acho que isso, assim, para o público amplo e geral do Brasil, ainda está um pouco distante. Mas para o público da nossa faixa etária, eu acho que já é uma realidade. Profissionalismo. Os esportes eletrônicos hoje eles alcançaram um nível de profissionalismo muito grande, semelhante e até maior do que alguns esportes olímpicos, também com uma gama de potenciais jogadores muito grande. Todo jogador casual pode se tornar um jogador profissional. Então, pelo que eu tenho andado vendo durante todos esses 3 anos que eu tenho acompanhado o esporte eletrônico, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, uma palavra que resume é profissionalismo. Dedicação, porque você tem que vencer barreiras, você tem que vencer preconceitos, você tem que se dedicar muito ao esporte. Para mim seria com certeza paixão, porque é o que ele falou, né? O cenário é novo, você precisa lutar muito mais e se desgastar muito mais do que você vai receber em troca, seja em dinheiro ou seja em reconhecimento, entendeu? Então, com certeza, para mim é paixão e é por isso que eu faço isso hoje.